Aleluia, paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos dar início a mais um culto na presença de Deus, mais uma semana na presença de Deus e juntos por este meio. Obrigado, amados, pelo tempo que têm dispendido das vossas vidas para estarem conosco, estarmos em unidade, juntos no mesmo propósito, na mesma direção do Espírito Santo, para ouvirmos da mesma palavra, para recebermos da mesma unção, dos mesmos cultos. Por isso, continue a abençoar, a ser uma bênção também para nós. E eu peço a Deus que eu possa ser uma bênção para a sua vida também. E que a palavra de hoje vá ao encontro do seu coração. Para isso, o Espírito Santo de Deus confiamos, que já esteve a trabalhar na palavra e vai trabalhar no seu coração. Porque independentemente daquilo que o homem falar, o Espírito Santo de Deus possa estar a falar ao seu coração. Você sabe, amado, quando Jonas pregou a palavra, uma única frase que Deus mandou pregar, ele nem imaginava aquilo que iria acontecer. Ele não imaginava que uma palavra gerada do Espírito Santo, recebida por corações onde o Espírito Santo sabia que podia trabalhar, ia gerar o primeiro grande avivamento da história. Por isso, deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Junte-se a nós, fique nesse lugar em reclusão, onde possa cantar à vontade, orar, onde possa dançar, se o Espírito Santo assim dirigir. Fique à vontade na presença de Deus, em nome de Jesus. Querido Senhor, nosso Deus, nós te damos tantas graças, Senhor, porque tu não abres mão de nós. Antes tu estás desejoso, Senhor, de seres invocado pelo único povo que o poderá fazer. E tu sempre estás à espera de alguém que tu possas usar. E tu vais usar alguém em cujas insuficiências se veja que há um Deus a resplandecer aos outros homens, para que se veja a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Senhor nosso Deus, tu és o nosso dom, tu és o nosso tesouro, tu és o nosso orgulho, a nossa vaidade. És tu, Senhor, é o teu nome, é o teu estandarte. São as coisas do teu reino, Senhor nosso Deus. É a tua vontade, Senhor. É ver o nosso Deus resplandecer e brilhar. Brilha através de nós, Senhor, e recebe tu toda a glória, porque nós sabemos que somos vasos imperfeitos, mas possamos ser tocados por ti, Senhor, resplandecer pela tua luz, assim como os santos anjos na presença de Deus cantam Santo, 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 sendo eles próprios santos, porque sabem que se por um breve instante a tua presença se apartasse deles, nenhuma santidade neles restaria. Assim também nós sabemos, esta luz que nós temos é tua, Senhor. O poder que está disponível é teu, Senhor. O nome que está exaltado acima de todo nome, pelo qual se dobrará todo nome. E se alguma doença esteja a afligir os irmãos nesta hora, ou alguém por quem estejam a orar agora, se essa doença tem um nome, ela vai conhecer nas nossas vidas, através das nossas vidas, o nome que está exaltado acima de todo o nome. Vai ter que dobrar o seu joelho e vai ter que ser ela a se conformar à realidade do reino nas nossas vidas. No reino não existe doença. No reino não opera a angústia. Não existe a falta, não existe o desequilíbrio. No reino, quem manda é o rei. Ele disse: o meu nome é Jeová Rafá.
o Deus que te sara de todas as tuas enfermidades. O Deus que foi revelado em Cristo Jesus, o Senhor, que nunca pôs doença em ninguém, antes pelo contrário, tirou doença e curou a todos os que encontrou. Bendito e louvado é o teu nome, Senhor. Possamos nós receber, Senhor. Receber, Senhor. Abrir o coração para receber. Como os apóstolos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé para que qualquer coisa que esteja no meio do caminho, eu possa dar uma ordem e isso se ergue e se lança no mar de onde nunca devia ter saído, no mar do mundo. É o seu lugar, não é no meu caminho. Em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Então, amado, nesta hora, se você crê, diga amém aí onde você está. E nós vamos cantar, nós vamos declarar que Deus vai estar a remover barreiras agora. Deus vai estar a tirar impedimentos. Nós vamos cantar: eu troco a vergonha, o pesar, a tristeza, a doença, a dor, pelo gozo de Deus. Eu creio em Ti, eu recebo de Ti, Senhor, pela fé, eu recebo aquilo que me faltar. Eu recebo cura em nome de Jesus. O que é que lhe falta nesta hora? Não existe falta no reino. Não existe falta quando o Rei de toda a plenitude e abundância, o Jeová Jiré, chega. Não existe falta. Quando o Deus Criador chega, não falta criatividade, nem faltam portas abertas que você nunca imaginou que se pudessem abrir. Louva ao Senhor, o seu Deus. Sim, Deus, eu creio em Ti. Sejas exaltado nesta noite em nome de Jesus. Invocado seja o Teu nome para salvação, transformação, livramento e cura. Vamos cantar para o Senhor. Aleluia. Canta para o Senhor. Eu troco vergonha, eu troco pesar, eu troco a tristeza por gozo dele. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo dele. Canta mais uma vez. Eu troco a vergonha, eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza por gozo dele. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo dele. Oh, diga para o Senhor: eu creio. Sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Agora declara assim: em tempos de luta Ele não me abandona, não serei. Sim, eu confio. A sua palavra não volta para estar vazia. Ele me levanta, me sustenta, me fortalece. Pode o choro durar uma noite, mas o gozo vem pela manhã. Eu troco a vergonha, todo o pesar. Eu troco o pesar. Eu vim trocar a tristeza. Eu troco a tristeza Pelo gozo de Deus. Toda a doença, toda a enfermidade, todo o desequilíbrio e dor. Eu troco a dor. Oh, não falta nada no reino. A tristeza Só existe o gozo de Deus.
canto, sim, Deus, eu creio em Ti. Sim, Deus, creio em Ti. Eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, nome sobre todo nome, Jesus, eu creio. Amém, amém, amém. Aleluia, sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio em Ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Creio e digo amém. Amém. Eu creio em Ti, Senhor, eu quero ver mais de Ti. Só mais uma vez. Sim, Pai, eu creio e digo amém. Aleluia. Quem é semelhante a Ti, Senhor? Oh Pai, ajuda-nos a tirar todas essas barreiras. Ajuda-nos, Espírito Santo, a adorar e a mergulhar bem fundo em Ti agora. Declaramos: o Teu povo está livre para adorar agora. Aleluia. Ensina-me a Tua canção, mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser Teu amigo, ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a Tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-Te, Senhor. Me lançarei com tudo o que sou nas profundezas do Teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a Ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer é ser Teu amigo, ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a Tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-Te, Senhor. Me lançarei com tudo o que sou nas profundezas do Teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a Ti,
para ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor, por causa de tudo o que tu fizeste, pelo quanto nos amaste, Senhor. Pois tu és amor. Pois tu sempre foste amor. Tu és amor, Senhor. E nos amaste primeiro antes que pudéssemos fazer algo, sequer para merecer esse amor. Aleluia. Porque assim como nenhum pai, nenhuma mãe dá de comer ao seu filho se o filho merece comer, dá de comer, despoja-se de si mesmo, dá do fruto do seu trabalho ao seu filho porque o ama, não é porque o filho merece. O filho não merece comer, o filho precisa de comer, mas porque o pai ama, porque a mãe ama, despojam-se daquilo que têm, daquilo que é seu. Nós olhamos para nós vemos tanto potencial, tanto propósito, e no entanto parece que a morte deita tudo a perder, e reconhecemos em nós que somos um ser caído de tão grandes sonhos que estão na origem desses propósitos, que estão na origem de tanto que foi investido no ser humano. Nós entendemos que temos em nós necessidades, várias necessidades que o mundo inteiro não pode satisfazer. Não existe nada no mundo, não existe nada na natureza que possa satisfazer. Porque nós não fomos feitos só para este mundo. Nós fomos tirados do pó. Nós não somos apenas pó. Nós fomos tirados do pó por um poder tremendo. O diabo diz que ele é que faz magia e a magia é dele. Não há encanto, não há nada, não há poder de tirar do nada tudo isto como o poder do nosso Deus. O poder de Deus que nos amou e estamos aqui a participar por um tempo daquilo que é dele. Neste tempo usa-nos, Senhor, segundo a excelência do teu poder, da tua sabedoria, da tua direção. Capacita-nos, Senhor. Move-te em nós, Senhor. Move-te nos nossos filhos. Obrigado por sonhos. Tu disseste, Senhor, que os nossos filhos ou nossas filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos. Os velhos encontrarão um propósito com Deus. Aleluia. O mundo diz que a tua vida está a decair. Deus vê um momento melhor para dar sonhos. É o melhor momento para encher a tua vida de propósitos. Bendito seja Deus. Vamos cantar este cântico tão lindo que declara aquilo que o Senhor fez por nós. Não há maior amor do que aquele que deu a sua vida. Antes de te encontrar, tu nem me conhecias. E antes de rochar, meus passos te compreendias. Antes de necessitar algo em mim, abriste
Senhor, mas somos caídos e Tu não deitaste tudo a perder. Aleluia. Beleza celeste está em meu coração e eu sei que não há maior amor. Alguém como eu, algo maior que o teu. Querido Deus e Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Chegando diante do trono dos céus, invocamos o Teu nome, Senhor. Porque a porta de acesso à Tua glória, a porta de acesso ao poder de Deus, é através do nome de Jesus. O Senhor disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, o recebereis. E nós oramos nesta confiança da Tua presença. E buscamos a Tua face, crendo de todo o coração que em cada necessidade, em cada problema ou dificuldade, Deus já tem preparado uma resposta. Deus tem preparado a solução no meio de qualquer crise ou necessidade. Deus não falha em suprir as necessidades dos seus filhos, mas Deus é a resposta porque Ele cuida de nós. Essa é a promessa que o Senhor tem declarado em Sua palavra. Como está escrito em Mateus 7,11: se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. As respostas que vêm de Deus, o suprimento que vem, as soluções que vêm, as vitórias e as soluções que Deus já preparou e que vêm ao encontro dos seus filhos. Essa resposta do poder de Deus não falha de acontecer, não falha de se manifestar, sempre e quando nós colocamos nossa fé no Senhor, colocamos nossa confiança em Deus, colocamos os nossos olhos nele. Ele não falhará de abençoar aqueles que o buscam. E hoje, eu e os meus irmãos, diante da Tua presença, clamamos pelas respostas e soluções que o Senhor já tem preparado sobre a nossa vida, sobre esta terra, Senhor. Senhor, coloca as decisões certas no coração dos decisores da nação. Por isso é que é tão importante que os decisores possam ser homens que ouçam Deus, que percebam Deus. E como em tantos casos isso não existe, a Tua igreja clama diante do Teu trono, Senhor, para que Tu faças justiça, para que Tu coloques os pensamentos certos e as decisões certas e passes por cima da incredulidade, por cima da desobediência, por cima da apatia, por cima do ateísmo, por cima da idolatria, por cima de todas as coisas que Te ofendem, e perdoes os pecados desta terra e derrames da Tua misericórdia por causa da oração dos justos diante da Tua presença. Os intercessores pela terra, aqueles que se colocam na brecha pela nação, aqueles que se colocam na brecha para que haja intervenção do Teu poder, para que haja misericórdia da Tua ação sobre nós. Como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra para que não fossem destruídas as cidades. Ai, se houvesse 10 justos, todas as cidades seriam poupadas. Mas não havia. Havia somente um e a sua casa. E Deus tirou-o de lá. Eu clamo em nome de Jesus que a Tua misericórdia e o Teu poder sejam derramados hoje sobre esta terra, sobre a nossa terra. Que a Tua misericórdia venha sobre as nações neste tempo, Senhor.
poupa o teu povo, poupa a tua herança ao opróbrio, como clamava o profeta Joel diante do teu trono. Clamamos, pois, em nome de Jesus, neste dia, das tuas respostas e soluções, das tuas bênçãos que vêm sobre os teus filhos, de nos livrares de tomar decisões precipitadas, decisões erradas, decisões que são desagradáveis diante de ti, decisões incorretas aos teus olhos, às vezes no sangue a ferver, às vezes nas emoções picadas e angustiadas, às vezes no nosso coração e nas revoltas da vida, precipitamos-nos em decisões que nos vimos a arrepender. Oramos hoje em nome de Jesus diante da tua presença, para acalmares o coração de todos e fazeres com que brote uma fé, uma limpidez, uma clareza nas opções a tomar, nas decisões a tomar, nos passos que devem ser dados. Entregamos tudo nas tuas mãos. Clamo hoje pela proteção de Deus sobre as casas e famílias dos teus filhos, Senhor. Desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, guarda em tuas poderosas mãos. Eu te dou graças. Eu te dou graças de coração. O destruidor não entra nestas casas onde está aspergido o sangue. E às vezes, na nossa fraqueza, nós não temos forças para ocupar o lugar que devia ser. Mas tu és a nossa força e vitória. Tu és aquele que nos fortalece, que nos levantas para cima e nos fazes avançar nas tuas mãos poderosas. Eu te agradeço das tuas promessas. Te agradeço de todo o coração do suprimento de Deus, de ser suprida toda a necessidade na vida dos meus irmãos, nas casas, nas famílias, nos locais de trabalho, nas empresas, no emprego de cada um, salvaguardado nessa hora, em nome de Jesus. Entregamos em teu cuidado. Glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome sobre as casas, sobre todos aqueles que agora ouvem esta palavra. Venha a unção de Deus e o poder de Deus, porque tu és a fonte de todo o suprimento em nossa vida. Tu és a fonte de onde brota, mesmo no meio dos desertos, no meio de uma terra sedenta, tu fazes brotar mananciais de águas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, já voltamos para o estudo da palavra de Deus. A todos um abraço, vamos estudar juntos e orar juntos. Hoje vamos falar sobre Deus cuida. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida daqueles que o buscam. Deus cuidará, em nome de Jesus. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. A sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Ele cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Lemos então, com o favor de Deus, em 2 de Reis, capítulo 4, para o estudo desta noite e a meditação na palavra de Deus. Diz a Escritura que lemos em nome de Cristo o Senhor. Versículo 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegou agora o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu perguntou-lhe: o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte que estiver cheia. E partiu, pois, a mulher e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me ainda mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela então e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Querido Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Seja agradável a meditação do nosso coração em tua presença, e que esta palavra possa brotar uma unção e um poder que abençoe a vida de todos os teus filhos e nas casas e famílias. A tua mão estendida traga renovação, restauração e abundância multiplicada sobre todos aqueles que, recebendo esta palavra no seu coração, e neste tempo de oração, de busca da tua presença, possam todos ser fortalecidos e todos ser abençoados de acordo à provisão de Deus, em nome de Cristo Senhor. Amém. Glória a Deus. Tenho sentido estes dias, recentemente, estas horas, uma pressão maior e alguma preocupação no meu coração sobre os próximos dias, os próximos tempos, as próximas semanas no nosso país.
Depois de um tempo das empresas fechadas, a pergunta que se coloca é: quanto tempo mais aguentarão as empresas? Quanto tempo mais aguentarão as famílias, as casas? Quanto tempo mais aguentarão as pessoas sem recursos? Quanto tempo mais? Já se começa a falar sobre um clamor que se levanta pela terra, sobre pedido, sobre necessidades a precisar de serem supridas, sobre fome. E de facto, nós ainda recentemente no nosso país, há alguns anos atrás, durante o tempo conhecido como o tempo da Troika, o tempo da intervenção dos empréstimos que o país necessitou depois da bancarrota, lembramos das falências das empresas, lembramos das impossibilidades das pessoas pagarem as suas contas, de ficarem sem as suas casas, de haver uma quantidade enorme de pessoas que se suicidaram por causa disto, de haver muitas falências de empresas, insolvências e as consequências terríveis que tudo isto teve. E esta é, neste momento, um motivo de oração que eu gostava que os nossos intercessores, que aqueles que estão conosco ligados em fé e a orar juntamente, o coloquem como uma matéria necessária de oração diária. A Bíblia, de facto, diz que Deus supre toda a necessidade. E é conhecido o Salmo 23 como um dos salmos mais conhecidos das Escrituras. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o Senhor que nos conduz, que nos faz avançar, que nos faz deitar em pastos verdejantes, que nos guia mansamente a águas tranquilas. É o Senhor que refrigera a nossa alma. Refrigerar no sentido dela estar esquentada no meio das batalhas, das lutas, estar a ferver no meio das preocupações e ser acalmada, ser refrigerada, ser arrefecida, como um automóvel que o seu motor precisa de ser arrefecido, precisa de ser refrigerado para que não se derreta. As peças do motor no meio daquela explosão e no meio da combustão que ali está. É o Senhor que nos guia em veredas de justiça por amor do seu nome. É o Senhor que, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, podemos dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É o Senhor que prometeu preparar uma mesa perante nós, perante mim, perante todos nós, na presença dos meus inimigos, na presença das crises, das dificuldades, dos problemas. É o Senhor que prometeu ungir com óleo a minha cabeça e o meu cálice, fazer transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, estamos necessitados no nosso país dessa promessa de Deus, da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. Uma coisa é combater os problemas e de crises e dificuldades da vida, e quem é que imaginava há uns meses antes, quem imaginaria as nações estarem a passar por uma crise destas? Uma crise que, se não for parada, se não for atalhada imediatamente, se transformará em tempos de fome de proporções bíblicas, de proporções daquelas que nós vemos das Escrituras, por anos de fome, por anos de miséria, por anos de sofrimento, por pessoas morrerem de fome. Já milhões de pessoas morrem de fome todos os anos neste planeta e pouca gente se importa com isso. Este planeta que é tão rico, onde há riqueza desmesurada em algumas partes, de pessoas que não sabem o que haverão de fazer a tanto dinheiro acumulado, de tanta riqueza acumulada, ao mesmo tempo que se assiste, e não é notícia, dos milhões de pessoas que morrem de fome, da quantidade de crianças e idosos,
que revolvem no lixo à procura de comida nas grandes cidades do mundo, ao lado de prédios e de arranha-céus e de carros que circulam nas grandes vias metropolitanas de grande luxo e poderio econômico. Deus olha do alto e vê estes desequilíbrios todos de um mundo que não é Deus que está a controlar, porque se fosse Ele não estaria assim. Mas a grande diferença está de facto acerca de como se enfrentam estas crises. Com certeza nós precisamos da bondade de Deus e com certeza nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso país, sobre a nossa terra neste tempo. Esta tem sido uma pressão e uma preocupação sobre as famílias por quem nós estamos a orar, sobre as casas e famílias, sobre as empresas e os empresários por quem nós estamos a orar na igreja para que as suas empresas não só subsistam, mas cresçam, se desenvolvam, se mantenham, não andem para trás, os resultados económicos não diminuam, não desfaleçam, não haja nenhuma hecatombe, não haja miséria, não haja desgraça, não haja perdas insuperáveis, mas haja estabilidade, segurança e firmeza da parte de Deus. De facto, Deus prometeu essa confiança na sua palavra. Ele disse que mesmo em tempos de crise, que os filhos de Deus são abençoados. Em Salmo 37, no versículo 19, a Escritura diz isso. É uma promessa extraordinária de Deus. Não serão envergonhados. Esta promessa, esta palavra de Deus é uma promessa para os seus filhos. Por isso, você que me ouve, todos aqueles onde chega esta palavra e que abriram o seu coração para Deus, para viver com Deus, têm esta promessa de Deus. Não serão envergonhados no dia mau. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos maus, mesmo nos dias piores, nos dias do mal, nos dias em que o mal se levantou, nos dias em que a fome se levantou, nos dias em que a crise se levantou, eles terão abundância. Haverá suficiência, haverá resposta de Deus. Não haverá fome e miséria, porque tudo o que tem a ver com fome, pobreza, miséria, desgraça, tem a ver com a maldição e não tem a ver com a bênção de Deus. Para os teóricos religiosos, que dizem que Deus gosta da pobreza e que Jesus era pobre e toda a gente era pobre e na Bíblia todos eram pobres, essa expressão e esse conceito é um conceito absolutamente deslocado das Escrituras. A Bíblia, pelo contrário, diz que a pobreza é uma maldição. A pobreza não é uma bênção de Deus. A pobreza não é um bem. A Escritura claramente diz que Satanás, o reino das trevas, vem para escravizar, vem para roubar, vem para destruir e vem para trazer todo o tipo de destruição, e nessa destruição está a fome, está a miséria, está a perda. O diabo nunca vem dar nada. Em João capítulo 10 e versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E nós repetimos este versículo, eu e os meus irmãos, falamos este versículo para que fique bem claro que não é de Deus que vem a fome, não é de Deus que vem a miséria, não é de Deus que vem as necessidades. Deus, pelo contrário, traz solução e traz resposta às necessidades da vida e às crises da vida. Ele prometeu dar saída, prometeu dar resposta, prometeu trazer e fazer aparecer solução para os problemas à nossa volta. Nas Escrituras há esse testemunho extraordinário desta mulher. Ela é conhecida como a viúva da multiplicação do azeite nos tempos de Eliseu. Era viúva, o seu marido era profeta, ou era discípulo dos profetas, significa que ele servia a Deus nas escolas dos profetas da época, como um pastor ou como um profeta. Ele estava nas escolas que anteriormente
Elias tinha criado pela nação de Israel e que depois foram violentamente perseguidos durante os tempos de Acabe, o rei. Não sabemos quantas dessas escolas subsistiram. O mais provável dos historiadores dizem é que nenhuma ficou aberta. Todas elas foram encerradas e os profetas perseguidos e mortos. O próprio Elias conta acerca disso, dizendo que ele somente ficou, que ele restou diante de todos os profetas, não sendo em absoluto razoável isso e não sendo em absoluto verdade. Ele estava a lamentar-se diante da presença de Deus por essas angústias e por esses tempos difíceis que se tinha passado durante os tempos de Acabe. Presume-se que este marido desta mulher era Obadias, que alimentou os profetas escondidos em lugares, em covas e cavernas pela nação de Israel, enquanto eram violentamente perseguidos por Acabe, o rei, por Jezabel e pelos profetas de Baal, que se tinham instalado como religião dominante à época, trazidos por ela para substituir a palavra de Deus no seu tempo. E então, nesta escritura, esta mulher apresenta-se diante de Eliseu. Elias já tinha partido para a presença de Deus, já tinha sido arrebatado aos céus, e ela apresenta-se diante de Eliseu com um problema enorme. E o problema é que, na época, por causa das dívidas, segundo a legislação do seu tempo, os filhos podiam ser vendidos como escravos se os pais não pudessem pagar as dívidas. E agora nós assistimos a este pedido de socorro dela. E a base da petição dela é esta. Apresentou-se diante de Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. Ou seja, eles conheciam-se, eram conhecidos ainda, chegaram a ver trabalho juntos ou fizeram coisas juntos. Entretanto, o marido dela tinha morrido. Não diz aqui, não especifica como morreu ou de que forma morreu. Diz: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. E agora veio o credor para levar os meus 2 filhos e para serem vendidos como escravos. A base da petição dela foi a sua aliança com Deus. Nós servimos Deus. Agora, diante desta situação difícil, diante desta crise, diante desta fome que tem existido, diante desta miséria que tem existido, não conseguimos cumprir com as nossas obrigações. E diante deste problema que surgiu, eu peço a tua intervenção. E ele responde-lhe: o que queres que te faça? Na tradução que está aqui, que eu tenho, a tradução revista, diz: que te hei de fazer? Outra tradução diz: que queres que eu faça? Que queres que Deus faça? E faz uma segunda pergunta, diz: o que tens tu em tua casa? O que queres que eu faça? Nesta busca de Deus que esta mulher fez, ela dirige-se ao profeta. Nós estamos a viver neste período da história bíblica, no Velho Testamento, em que o acesso à presença de Deus, o acesso à revelação de Deus era feito através dos profetas. Ela dirige-se com reverência, com a certeza de que de Deus vem a resposta. E que sozinha também ela não tem condições para enfrentar um problema desta dimensão. Ela precisa de ajuda e dirige-se ao servo de Deus em busca dessa ajuda. Todos nós, de um momento ao outro da nossa vida, já temos precisado de ajuda de Deus. As ajudas de Deus podem ser em diferentes tipos de situações. Pode ser uma ajuda de Deus para ser sarados. Pode ser uma ajuda de Deus para haver uma intervenção dele em favor da nossa vida. Pode ser uma ajuda de Deus da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão. Pode ser uma ajuda de Deus para ser levantados de um momento de grande angústia ou de grande opressão em nossa vida. Pode ser de um momento de pedido de ajuda de Deus, de se achar uma solução para coisas para as quais nós não temos condições ou recursos capazes de resolver os problemas que nos debatemos. E neste caso, ela não tem condições nenhumas de resolver isto. Ela precisa do milagre de Deus. E aqui está uma grande diferença entre aqueles que têm Deus e os que não têm Deus. Entre aqueles que servem Deus e aqueles que não servem Deus. Aqueles que buscam a presença de Deus e que têm acesso a recursos de resposta e aqueles que estão sem acesso para Deus e que estão sozinhos nas batalhas da sua vida. Meu querido amigo que me ouve hoje, talvez pela primeira vez, não fique sozinho nas batalhas da sua vida. Não combata sozinho as batalhas da sua vida. Clame pela intervenção de Deus,
porque certamente receberá de Deus misericórdia, receberá a bondade e verá a bondade de Deus em favor da sua vida se lhe pedir. Essa mulher então dirigiu-se ao lugar certo. Eliseu tipifica a presença de Deus, tipifica no seu ministério a busca dessa presença de Deus e a resposta que vem de Deus para a necessidade daqueles que o procuram. Recorde que nós estamos numa época em que o poder de Deus estava centrado sobre o ministério de alguém, e onde estava Eliseu estava o poder de Deus. Quando Eliseu estava em Jerusalém, estava o poder de Deus em Jerusalém. Se estava em Samaria, estava o poder de Deus em Samaria. Onde ele estivesse, estaria o poder de Deus. E as pessoas precisavam de ter acesso à revelação de Deus através dos profetas nessa época. Já não é assim no Novo Testamento. No Novo Testamento a Bíblia diz que todos nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, embora a concessão do ministério de Deus, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, seja absolutamente indispensável para a gestão, a boa gestão, a coordenação, o trabalho, o desenvolvimento da casa de Deus, da obra de Deus e do corpo de Cristo, que é a igreja. Não há outra forma de o ver, de o fazer. Nós não somos seres individuais espalhados por aí, mas todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, e cada ministério e cada servo de Deus chamado por Deus contribui com uma ação divina sobre a existência da nossa vida, e todos nós precisamos nos humilhar na presença de Deus e buscar Deus. E todos nós precisamos de receber de Deus, e os ministérios são canais de Deus para alimentar as pessoas, para trazer revelação, para trazer bênção e exercer uma ação de alimento, de fortalecimento, de capacidade de aumentar a nossa fé, de alimentar a nossa fé, de fazer prosperar a nossa vida, ouvindo Deus, recebendo de parte de Deus, através da ministração que vem pelos ministérios de Deus. Assim que, neste tempo, mesmo tendo todos nós acesso ao Pai para orar, sendo nesse aspecto diferente em relação ao Velho Testamento, em que precisavam do sacerdote para apresentar seus sacrifícios, ou suas ofrendas, ou suas petições, ou sua oração, ou aos profetas para receber revelação de Deus, neste tempo, todos nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, mas continuamos a precisar dos ministérios de Deus para que a igreja flua, para que a obra de Deus se mantenha de pé, para que os ministérios da casa de Deus possam fluir e todos nós possamos caminhar juntos no mesmo propósito, no mesmo sentido, como o apóstolo Paulo disse, em unidade, para servir Deus através da palavra, das mensagens e do momento. Como este momento especial, em que eu lhe estou a dizer que neste momento, a todos os grupos que estão connosco em oração, é um tempo especial de você orar a partir de agora, mais ainda, intensamente, diariamente, pelas casas, pelas famílias, pelas empresas, pelo suprimento de toda a necessidade, pelas empresas se manterem, pelo crescimento, pela abertura das decisões dos decisores políticos no país, do governo, do Presidente da República, de abrirem o país para trabalhar. Não é mais possível, o estado em que o nosso país está, não é possível continuar com esta situação de encerramento, de clausura, de escolas fechadas, de infantários fechados, de tudo fechado e encerrado. Não é possível as empresas se manterem, e daqui a pouco teremos um mecatombe de fome, de miséria, de desgraça multiplicada, e por isso é necessário que a igreja ore, é necessário que o povo de Deus ore, é necessário que esta situação seja transformada, que esse vírus desapareça deste planeta completamente, porque se há nações riquíssimas que se podem dar ao luxo de distribuir pelas empresas grandes quantias de dinheiro, na nossa nação, no caso em que nós estamos, nós precisamos de um milagre de Deus. Precisamos do milagre de Deus muito sério. Precisamos da intervenção de Deus. E essa intervenção de Deus e esses milagres de Deus vêm quando o povo de Deus clama diante da presença do Altíssimo. Perguntou o profeta: o que tens tu em casa? E a mulher respondeu: nada, não tenho nada em casa. Apenas uma botija com azeite.
No versículo 2 ela responde: apenas uma botija com azeite, não tenho mais nada em casa. Mas de facto o azeite é símbolo da unção. É símbolo da unção de Deus. É símbolo do poder de Deus. Ela está a dizer: eu não tenho nada em casa, eu só tenho uma relação com Deus e eu só tenho confiança em Deus. A minha confiança está em Deus e que esta situação possa vir de Deus uma resposta ou uma solução para esta realidade absolutamente insustentável. Esta mulher tinha batido no fundo, tinha chegado ao fim, mas ela tinha a confiança em Deus como sendo a sua fonte. Há pessoas que pensam que a fonte não é Deus, mas deixe-me afirmar de novo isso perentoriamente, absolutamente de uma forma clara. Se Deus não é sua fonte, você vai passar muito mal. Se não interiorizou no seu coração que Deus é a sua fonte, o emprego não é sua fonte, a empresa não é sua fonte, as pessoas não são a sua fonte, Deus é a sua fonte. Deus é fonte de resultados. O emprego é um meio através do qual essa fonte pode jorrar no seu encontro, na sua vida e entrar pela sua casa os recursos que são necessários. Mas os empregos podem mudar, as situações da vida podem se alterar, mas Deus continua sentado no trono e continua a ser o mesmo Deus que quando uma porta se fecha, outra se abrirá. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E as coisas que Deus faz para suprir a necessidade dos seus filhos são coisas extraordinárias que nós vemos ao longo das Escrituras. O suprimento de Deus, as respostas de Deus, as soluções que Deus faz aparecer. Esta mulher diz: não tenho nada a não ser o azeite, não tenho nada a não ser a unção de Deus, não tenho nada a não ser o poder de Deus. E é nesta base de serviço para Deus, porque nós servimos Deus, é nesta base da aliança com Deus que eu chego, é nessa base da confiança num Deus que é fonte de suprir toda a necessidade da minha vida, é nessa base de expectativa da sua palavra que eu venho à sua presença. Esta mulher tem os ingredientes certos para receber o milagre. Quem é que não recebe o milagre? Eu já vi tantas declarações de pessoas e tantas afirmações estúpidas de pessoas. Que não, Deus não é por a pessoa semear ou não semear que Deus faz nascer uma colheita. Que a nossa confiança, a nossa fonte é o nosso trabalho. A obra das nossas mãos, isso é... Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 8, diz que em tudo que nós pomos as nossas mãos, Deus prospera. Deus faz prosperar as coisas em que nós colocamos as nossas mãos para trabalhar. É a prosperidade, a abundância de Deus vem quando nós colocamos as nossas mãos para fazer alguma coisa, para o nosso trabalho, para os projetos, a realização dos sonhos e objetivos, sem dúvida, mas a bênção vem de Deus. No Salmo 1 também diz a mesma coisa. Diz: será como o varão, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto você faz, tudo quanto os filhos de Deus se lançam para fazer, para produzir, para trabalhar, no seu trabalho, nas suas empresas, na obra das suas mãos, como eu lhe disse, a fonte é Deus. Se de um lado estiver alguma porta fechada, Deus abrirá de outro, porque Deus continua a ser a fonte por detrás das necessidades, por detrás das dificuldades, por detrás de qualquer situação que se feche ou que se encerre, Deus abrirá outra para si. Essa é a promessa de Deus. Esta é a garantia de Deus. Esta mulher, então, ao afirmar que não tem nada a não ser o azeite, ela está a dizer: a única coisa que eu tenho é o poder de Deus. A única coisa que eu tenho é a unção de Deus. Não tenho mais nada. Não tenho nada que possa suprir esta necessidade. Ou seja, os recursos que tenho, ou alguma coisa que eu tivesse acumulado, não existe. Existe apenas uma dependência do poder de Deus para que a resposta venha. E com base na sua aliança com Deus. Quantos poderiam dizer isso? Eu sirvo Deus. Eu tenho servido Deus. Eu tenho estado disponível para Deus. Eu tenho colocado a minha vida à disposição de Deus. Eu tenho sido uma bênção. Eu tenho semeado em tempo de necessidade. Ou semeado mesmo em tempo de fome. Eu tenho sido capaz de semear a outros em tempo da necessidade deles. Eu tenho feito a diferença para melhor na vida de muitas pessoas.
Quantos poderiam dizer disso? Eu tenho servido Deus, eu tenho sido fiel com Deus, eu tenho honrado Deus com a minha semente em tempo útil e diariamente ou mensalmente na casa de Deus. Eu tenho sido correto com Deus e agora, com base nesta aliança, com base na minha correção com Deus, com base na minha expectativa da promessa de Deus, eu espero também que Deus cumpra a sua palavra e que Deus multiplique e que Deus faça acontecer a provisão e o milagre dele nesta hora de dificuldade. Meus queridos irmãos, quantos podem falar isso? Nós temos dois grandes grupos de pessoas. Uns que apostam a sua existência e a sua fé em Deus como a sua fonte, e outros que pensam que a fonte que tem é o emprego. A fonte que tem é o seu trabalho. A fonte que eles têm é apenas as coisas que desenvolvem, os projetos que fazem e a vida do seu trabalho e das suas mãos. Esquecem o fator Deus e colocam Deus fora desta equação. E ao fazer isso estão a cometer um pecado contra Deus gravíssimo. E quem sabe que o tempo não vai chegar em que ou têm que mudar de opinião drasticamente e rapidamente, ou verão que sem Deus não são nada. Jesus disse em João no capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Por vezes a arrogância, a jactância, a vaidade nunca produz, não só nunca produz nada de bom na vida de ninguém, como é impeditivo do acesso do melhor de Deus à vida, dos recursos de Deus para si. Há pessoas que por causa dessa atitude não recebem o melhor que Deus tinha para eles. E não recebem às vezes em outras áreas. Pode ser que não lhes falte nada financeiramente. Pode ser que as reservas que tenham ou as condições que tenham sejam tão de tanta suficiência e de tanta abundância que nada lhes vai faltar desse lado, mas falta-lhe no resto, falta-lhe nas respostas que ficam por obter, falta-lhe nos sonhos que ficam por realizar, falta-lhe no vazio que não conseguem receber de Deus porque continuam a pensar que Deus não é sua fonte. Deus é sua fonte em tudo. Deus é sua fonte para a sua paz. Deus é sua fonte para suprir a sua saúde. Deus é sua fonte para suprir os seus sonhos, a realização dos seus sonhos. Porque se Deus não é sua fonte em uma coisa, se não é sua fonte financeiramente, também não é sua fonte em coisa nenhuma. Deus não pode ser fonte em algumas áreas e noutras estar vedado, com a porta fechada. Deus é fonte em tudo na nossa vida. Quando nós pensamos, Deus não vai suprir, Deus não vai fazer, pensando que nós não temos que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Os milagres de Deus acontecem sempre com a nossa parte. Deus multiplicou os pães e os peixes, mas alguém teve que apresentar 5 pães e 2 peixes para que fossem multiplicados. Deus transformou água em vinho, mas foi preciso que aqueles serventes fossem fazer aquele serviço de encher aquelas talhas com água e de as apresentar a Jesus. E depois de fazerem a sua parte, quer dizer, depois do seu trabalho, depois de trabalhar, Deus fez o resto. E o que Deus fez, o resto que Deus fez, de facto, foi o que transformou toda a situação na bênção da continuidade da festa. Para que a festa não acabe, para que a abundância não acabe, para que o suprir das necessidades de Deus não acabe na sua vida. Faça a sua parte, faça o seu trabalho e o resto Deus vai fazer de modo que a sua festa não acabe, que a sua felicidade não acabe, porque Deus continuará a ser a sua fonte. Por favor, entenda que quando a pessoa corta Deus fora da sua vida, não sendo a sua fonte, também Ele não será fonte nas outras áreas todas da sua existência, dos seus sonhos, dos seus projetos e da sua vida. E esta é uma profecia para alguém que tem pensado que Deus não é sua fonte e inquieta-se e perturba-se e pergunta-se a si próprio: porquê é que Deus não me responde? Porquê é que Deus não me dá uma solução para esse vazio na minha vida? Porquê é que Deus não traz uma resposta na solidão que está à minha volta? Porquê é que Deus não me responde a isto? Deus não responde porque Deus não é tua fonte. E como Deus não é a tua fonte em uma coisa, também não é na outra. Porque a pessoa ao dizer, ao declarar, eu faço, mas eu não espero nada de Deus. Mas você tem que esperar tudo de Deus. Tem que esperar milagre de Deus. Tem que esperar resposta de Deus na sua vida. E tem que o ver naquilo que Ele é. E não afrontar Deus, não tomando Deus como a fonte das suas soluções e respostas. Deus, de facto, por detrás dos maiores desejos e dos maiores e melhores anseios da nossa vida, de tantas coisas que o dinheiro não pode comprar,
Como alguém disse, o dinheiro pode comprar uma boa cama, mas não compra descanso e sono. O dinheiro pode comprar remédio e pode comprar um cirurgião, mas não compra a sua vida nem a sua saúde. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Até pode comprar prazeres da vida, mas não lhe compra a felicidade de ter alguém que o ame, de ter alguém que o estime, de ter alguém que se importe consigo, de ter alguém que cuide de si. O dinheiro não compra isso. Não há nada que, na realização de alguns sonhos, com todo o dinheiro que alguém tivesse, que os consiga realizar jamais. É impossível. Deus não pode pôr um bebê nos seus braços. Deus não pode pôr, o dinheiro não pode pôr um bebê nos seus braços ou um filho para tanta gente que faria tudo e daria tudo para ter um bebê nos braços e não tem, e qualquer pedinte da rua é capaz de ter um filho em algum sítio. Há casais que dariam tudo para poder ter um filho nos seus braços. Há avós que dariam tudo para poder ter um neto nos seus braços. E o dinheiro que tem nunca o trará se não for o milagre de Deus. Estas coisas que eu digo-as porque quando a pessoa não interpreta Deus como sua fonte, é porque não tem uma relação saudável com Deus. E eu tenho que insistir nisso, porque de facto, quando nós pecamos nisto, quando nós falhamos nisto, nós estamos a privar-nos a nós próprios dos milagres de Deus, ao nosso encontro, das respostas de Deus na nossa vida. As crises têm formas muito diferentes de se apresentar. E algumas são tão surpreendentes como esta que veio agora sobre toda a Terra, esta crise deste vírus. Quem é que imaginava isto? Estão a correr o risco, as nações e os países, e principalmente os mais frágeis, os menos protegidos, os menos precavidos, aqueles que estão com menos condições, aqueles que não criaram reservas, de ficar com as prateleiras vazias nas suas casas, de ficar com as despensas vazias, de ficar sem perspectivas de futuro, de ficar a retoma da economia atrasada muito tempo e de se espalhar durante anos este impacto negativo se não for rapidamente mudada a situação. Daí que eu peço que a igreja ore, que os crentes, os cristãos nas suas casas orem, que toda a gente que ouvir esta palavra entre em oração, entre em clamor diante da presença de Deus. Quem tem Deus como fonte achará sempre uma solução, achará sempre uma saída. Mas se isto não mudar rapidamente, você ouvirá outra vez falar de muitas falências, de muitos suicídios, de muita imigração, de muito desespero, de muito choro e pranto nos aeroportos a despedir-se dos filhos e a despedir-se de pessoas com quem você gostaria de estar perto, por causa da ausência de recursos e da falta de capacidade de resposta às necessidades mais básicas e primárias da vida. Por isso, meus queridos irmãos, quando esta crise lá fora bateu à porta desta mulher e atingiu-a também a ela sabia a quem recorrer. E você também deve saber a quem pode lançar mão de recursos na sua vida, a quem recorrer diante da presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, recebendo instruções de Deus para a sua vida. E esta instrução fundamental e principal que é essa, que Deus é fonte de resposta, de suprimento, de bênção e vitória para os seus filhos, e que Deus não permitirá que o diabo triunfe na sua desgraça, na sua miséria, na sua maldição sobre aqueles que buscam Deus. Enquanto outros estão sozinhos nas batalhas da sua vida, você não estará mais só. Você não estará sozinho nas batalhas da sua vida, nas batalhas desta crise ou destas necessidades. Deus suprirá toda a necessidade em glória, em Cristo Jesus, sobre a vida dos seus filhos. Essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus. Então esta mulher recebeu uma instrução de Deus e uma direção de Deus para a sua vida. Muitas pessoas não recebem a instrução de Deus, nem recebem a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela espelha os princípios em que está firmada. E os princípios da palavra de Deus, ou as leis ou princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus, são que aquilo que a pessoa semear, ceifará.
São aquilo de que a generosidade ou a sua capacidade de também semear ou responder às necessidades à sua volta, ou da casa de Deus, ou de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, isso fará com que todas as outras necessidades sejam supridas na sua vida. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando esta mulher ouviu as instruções de Deus da palavra, ele disse: vai, pede o vasilhame todo em volta, tudo o que estiver vazio. E havia muita coisa vazia, muito vasilhame vazio em volta nas casas. A fome e a miséria era generalizada naquele tempo. E o profeta disse-lhe: entra em tua casa, recolhe essas vasilhas vazias, todas elas, coloca-as à parte e depois fecha a tua porta e com os teus filhos começa a vazar dessa botija com azeite para dentro dessas vasilhas vazias. Assim a mulher fez, chegou à sua casa e fechou a porta. Fechou a porta e pediu aos filhos um e outro que trouxessem uma vasilha das vazias que elas tinham pedido em todo o lugar. E à medida que iam despejando daquela botija pequena, que foi multiplicada milagrosamente pelo poder de Deus. A quantidade das vasilhas que ali estava, a quantidade do vasilhame vazio que ela tinha pedido, foi sendo cheio, um após outro, foi-se enchendo mais, numa altura de grande crise, numa altura em que não havia nada, numa altura em que o azeite era caríssimo, numa altura em que não havia perspectiva nenhuma, ou de trabalho, ou de empresas, que a fome tinha se espalhado por toda a parte. Esta mulher, em sua casa, estava a assistir a um grande milagre de Deus na sua vida. Tudo estava vazio à volta. Tudo estava sem perspectivas à volta. E os corações vazios, e o medo que esvazia a esperança, que dá lugar ao desespero, esse medo que entope os movimentos, que faz com que a pessoa fique sem perspectivas, sem expectativas positivas, à espera do pior, é o contrário daqueles que têm Deus como a sua fonte. Uma fonte que não vai ser esgotada. Uma fonte que vai sempre fazer aparecer uma saída e uma resposta. Mas precisa para isso de fazer a mesma coisa que esta mulher fez. Fecha a sua porta à pobreza exterior. Fecha a sua porta ao negativismo. Fecha a sua porta à incredulidade. Fecha a sua porta à desobediência de Deus. Fecha a sua porta a quebrar a sua aliança com Deus, não confiando, não acreditando que Deus é sua fonte, que Deus suprirá toda a necessidade em sua vida. Fecha a porta à incredulidade. Fecha a porta ao desespero. Fecha a porta ao negativismo. Fecha a porta às más palavras. Fecha a porta a desligar a sua vida do milagre que Deus tem para si. Porque se fechar a sua porta ao exterior, ao vazio, às angústias, se fechar a sua porta ao negativismo, se fechar a sua porta às más palavras, se confiar em Deus, se mantiver um coração agradecido na presença de Deus suprir toda a necessidade e mesmo em tempo de fome ou de necessidade, Deus fazer multiplicar sobre a sua vida, se mantiver aberto o seu coração, se mantiver aberta a sua fé, se mantiver aberta a sua expectativa do melhor de Deus para a sua vida, creia que essa multiplicação não falhará por causa da sua obediência. Então esta mulher foi e para a sua casa fez a parte dela, agiu em obediência a esta palavra, agiu segundo as instruções de Deus. Nós precisamos de agir nas instruções de Deus e da sua palavra. Nós precisamos de fazer aquilo que Deus diz para fazer na sua palavra. E nós precisamos de estar com uma expectativa de fé. A fé é uma expectativa. A fé é aquilo que você espera. A fé é a certeza, diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A certeza das coisas que ainda não se vêem. Esta mulher preparou tudo na certeza, na confiança de que aquilo que não via ainda, que a multiplicação que lhe tinha sido prometida, que a multiplicação que Deus disse que supriria todas as necessidades dela, acreditou e confiou, e nessa fé, nessa expectativa, preparou tudo. Ela fez a sua parte, ela seguiu as instruções, ela colocou a palavra que tinha recebido de parte de Deus através do profeta,
sabendo que Deus é fonte de multiplicação e de resposta para as necessidades da vida, ela preparou tudo e começou a receber a provisão de Deus. A parte de Deus era agora. A parte de Deus era multiplicar. A parte dela foi preparar tudo, foi confiar, foi arranjar o vasilhame vazio, foi pôr tudo em casa. E sempre, como eu costumo dizer, nos milagres há sempre duas partes. A parte que a pessoa faz e a parte que Deus supre. A parte que Deus faz é impossível para nós de receber e alcançar. Mas a parte que nós fazemos é a parte dos preparativos. É, neste caso, a parte que esta mulher fez, de buscar o vasilhame conforme as instruções que recebeu, de preparar tudo em sua casa, de fechar a porta ao exterior, ao desespero em que ela estava. Até esse momento, o desespero estava no seu coração. Depois ficou paz. Até o momento em que entregou nas mãos de Deus aquela tragédia que estava a ponto de acontecer sobre a sua vida, ela estava em angústias. Mas de Deus veio a resposta, de Deus veio o suprimento para a sua vida, de Deus veio o milagre dela poder ver dias melhores à sua frente. Ah, que diferença que nós fazemos como filhos de Deus na vida de outros, quando somos capazes de trazer o melhor, quando somos capazes de trazer a bênção de Deus e trazer aquilo que a pessoa sozinho, nos seus recursos humanos, finitos e limitados, nunca conseguiria alcançar. Quantas pessoas já não estariam com vida, mas estão hoje vivas por causa da palavra de Deus que veio aos seus corações? Quantas pessoas teriam a sua vida completamente limitada se não fosse a mão de Deus estendida sobre eles, abençoando-os? Quantas pessoas teriam só uns desejos e uns sonhos e falariam para cima, para as nuvens, dizendo: ai, quem me dera, e nunca poderiam chegar a resultados das suas expectativas, dos desejos do seu coração, se nunca tivessem ouvido uma palavra que veio e que lhes disse: Deus é aquele que concede os desejos do teu coração. Deus é aquele que supre tudo aquilo que tu desejas no íntimo do teu ser. Entrega ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E quando nós entregamos nas mãos de Deus e confiamos nele, Deus faz com que se manifeste sobre a nossa vida. O Salmo 37, no versículo 4, diz assim: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quantas pessoas há com desejos no seu coração, com sonhos no seu íntimo, com vontade de alcançar coisas que são inatingíveis, por mais que faça, por muito que tivesse, por muita capacidade que tivesse, por muitos recursos que tivesse, nunca poderia chegar lá. Mas é o Senhor que faz com que se responda a esse deleite, a essa busca da presença de Deus, e que vai fazer satisfazer o desejo do seu coração. No versículo 5 diz: entrega o teu caminho, entrega o problema, entrega, neste caso esta mulher entregou esta necessidade, entregou esta angústia da sua vida e confiou em Deus, e Deus fez, tudo fez um milagre acontecer. A multiplicação começou e a parte de Deus começa a fluir de uma maneira interminável. Só quando chegou à última vasilha é que o milagre parou. O azeite parou de multiplicar quando chegou à última vasilha, quando ela pediu mais uma e já não havia mais nenhuma. Quer dizer que quem estabeleceu os limites à multiplicação de Deus foi esta mulher. Quem disse: este vasilhame chega, quem escolheu a quantidade do vasilhame que lá estava espalhado pela sala, foi ela. Quem determinou o que era suficiente. Você é que determina os limites da sua fé, são impostos por si próprios. Se você diz que não é, que não consegue, que não chega lá, que não vence, que não triunfa, você está a limitar a sua vida com as suas palavras, está a enredar a sua vida com as suas próprias palavras. Em Provérbios, no capítulo 6 e no versículo 2, a Bíblia diz que estás preso pelas palavras dos teus lábios, estás enredado pela tua boca, enredado e preso pelas palavras da tua boca. Esta mulher, quando colocou aquele limite, quando trouxe apenas, não sabemos se estavam ali 40, 30 ou 40 vasilhames vazios, disponíveis para receber a multiplicação. E se ela tivesse colocado 50 ou 60, ou se tivesse colocado 80 ou 100, não foi Deus que determinou os limites
Não é Deus que determina os limites de até onde nós podemos chegar, de até onde nós podemos alcançar. Não é Deus que determina os limites daquilo que nós ambicionamos ou desejamos, mas somos nós que determinamos esses limites. Esta mulher achou que era suficiente, só arranjou aquele vasilhame que para ela achou que era já estaria bem. E então chegou isso. Se não chega, peça mais. Se crê em Deus para mais, peça coisas maiores. Não diminua ou não limite a quantidade do seu milagre que está a ponto de receber de parte de Deus. Quer dizer que nós podemos limitar os milagres de Deus. Nós podemos limitar com a nossa falta de visão, a nossa falta de ambição ou a nossa falta de expectativas de coisas boas. Quando a pessoa espera o pior, está à espera do pior, desconfia do pior, como limita tanto a sua vida? As pessoas que eu vejo mais derrotadas são as pessoas mais desconfiadas, à espera do pior, a acreditar no pior, a limitar a sua existência, a limitar os recursos e a abundância da bondade de Deus na sua vida. Como as pessoas se limitam tanto nas suas expectativas frustradas, nas limitações das suas expectativas, nos limites que impõem a si próprios. Quando dizem para si próprios, não posso, não consigo, não chego lá, não há maneira de resolver isto, não há forma de vencer isto, não há maneira de triunfar sobre esta dificuldade ou problema. Este problema é maior do que aquilo que eu posso realizar. Pelo contrário, quando você diz, eu tenho fé que com Deus todas as coisas são possíveis. Eu creio de todo o coração que o meu Deus supre toda a necessidade que existe. Eu creio que se abrem portas que eram de outro modo impossíveis e respostas e sonhos e desejos do coração se manifestam. Eu creio em Deus e creio no suprimento de Deus na nossa vida. Eu creio que Deus multiplica quando nós colocamos alguma coisa nas suas mãos, é multiplicado de volta sobre a nossa vida de uma forma extraordinária. Eu creio que Deus não nos desampara nem nos abandona. Eu creio que Deus não nos entrega à miséria ou à maldição, mas que na cruz levou toda a maldição para que nós tivéssemos a sua abundância. Em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, por causa da abundância da sua graça, por causa da sua misericórdia. Jesus veio aqui a esta terra há quase 2000 anos, deixou as riquezas da sua glória e veio aqui e fez-se homem, e sendo homem humilhou-se a ir à cruz, e indo a caminho da cruz para ser cravado naquela cruz, foi-lhe retirado tudo, até a sua túnica, até a sua capa, que era de valor, lhe tiraram e sortearam-na, não querendo rasgá-la e reparti-la, porque era de qualidade muito boa. E então ficaram cá embaixo soldados a ver qual deles ficava com a sua túnica. E este Senhor, em 2 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, quanto é que Ele era rico? Na sua imensidão, El Shaddai, o Deus Criador de todas as coisas, quanto era a sua riqueza. E no entanto, por amor de vós, Ele se fez pobre. Veio a esta terra, deixou a sua glória, deixou o trono dos céus para vir aqui se fazer homem e empobrecer-se como homem, vindo aqui para executar um plano de redenção, um plano de salvação, um plano de levar sobre si a pobreza, de levar sobre si a miséria, de levar sobre si a maldição das dependências, das dores e do sofrimento, tirando-lhe tudo. Porquê é que lhe tiraram tudo? Porque Ele estava em substituição sua e minha, porque éramos nós que merecíamos que nos tirassem tudo. Mas foi a Cristo que foi cravado na cruz, e foi cravado na cruz sem nada, sem roupa, até a roupa do corpo lhe tiraram, para que pela sua pobreza nós fôssemos abençoados e enriquecidos. Lembre-se que este sacrifício de Jesus, esta morte substitutória, esta morte dele ter sido cravado na cruz nu e ter-lhe sido tirada a roupa, chegando à pobreza extrema de não ter nada, essa pobreza que Jesus se entregou para sofrer era a pobreza que merecíamos receber nós por causa da maldição da desobediência contra Deus. E no entanto, Jesus, carregando sobre si mesmo a maldição da pobreza, livrou-nos de toda a maldição, fazendo-se maldição, Gálatas 3,13, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que agora
nós pudéssemos ter acesso à bênção de Deus. A bênção de Deus que você vê na vida de tantos das Escrituras. A bênção de Deus que o faz triunfar sobre toda a adversidade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, ou fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no versículo 14 diz: para que a bênção de Deus viesse para os gentios. A bênção de Abraão. Abraão, em todas as necessidades da sua vida, Deus supriu toda a necessidade da sua vida. Abraão era um homem imensamente rico. E depois nós vemos que esta bênção de Abraão passou para seu filho Isaac. E Isaac, mesmo em tempos de fome, em Gênesis capítulo 26, em tempos de necessidade, em tempos de crise, em tempos de angústias e opressões, Deus multiplicou sobre a vida de Isaac. Mesmo em tempos de fome, como eu disse em Gênesis capítulo 26, Deus fez com que aquela bênção viesse sobre ele em tempo de fome e foi multiplicado sobre ele a 100 por 1. Naquele ano ele semeou e a sementeira que ele fez teve um resultado de 100 vezes mais do que aquilo que ele semeou naqueles campos. De modo a que em volta os inimigos dele, naquela terra, disseram que ele estava a tornar muito mais poderoso que eles, porque ele tinha sido tão prosperado e tão abençoado por Deus. A bênção veio de Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó, que na casa de Labão, seu sogro, sofreu agruras, sofreu afrontas, sofreu roubos e prejuízos causados ao longo de 20 anos. E quando na Escritura ele clama: 20 anos eu estive contigo, 20 anos eu trabalhei para ti, 20 anos eu sofri as consequências dessa amargura de todas as coisas que me foram causadas por este tempo. Capítulo 31 do livro de Gênesis, versículo 38. 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Não comi os carneiros do teu rebanho. Não te apresentei o que era despedaçado pelas feras. De maneira que eu andava, versículo 40, consumido pelo calor de noite, pela geada, e o sono me fugia dos meus olhos. 20 anos permaneci em tua casa. Versículo 42 diz: se não fosse Deus, o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo, me despedirias de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Ele teria feito mal, teria até o matado, se não fosse aparecer em sonhos Deus e proibir dele lhe retirar ou de o prejudicar, fosse naquilo que fosse. O diabo não vai conseguir te prejudicar, não vai conseguir te destruir, não vai conseguir e vai fazer com que a bênção de Deus que você vê em Abraão, em Isaac e Jacó, em tempos de fome, deram a volta e venceram. Em tempos de angústias, deram a volta e venceram. Sempre Deus esteve com eles. E mesmo que às vezes durasse algum tempo a batalha e a luta, Deus colocou-nos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, em vitória e não em derrota. E não permitiu que o diabo tivesse a última palavra e tirasse das nossas mãos os recursos e os meios para vencer e triunfar e fazer a sua obra e honrar a vida dos seus filhos. Eu creio que você vê esta bênção de Deus a manifestar-se. A bênção de Deus que aconteceu em Abraão, que mesmo aos 100 anos teve Isaac. A bênção de Deus que você vê em Isaac, que se multiplicou em tempos da fome e que teve abundância sempre. A bênção de Deus que você vê em Jacó, que mesmo nos tempos difíceis e de alguém que o estava sempre a roubar e a prejudicar, acabou por vencer e triunfar sobre toda a adversidade. A bênção de Deus que você vê no filho de Jacó, em José, que tendo ido para o Egito como escravo, passados aqueles anos do sofrimento, na injustiça que sofreu, nas coisas que passou, acabou por triunfar, sentando-se como primeiro-ministro do Egito, à frente da terra do Egito em tempos de fome, por causa da revelação de Deus, por causa da bênção de Deus. Você vê esta bênção de Deus na vida dos seus filhos, na vida dos seus servos. Você vê esta bênção de Deus, que mesmo passando por dificuldades e angústias, acaba sempre por triunfar. Porquê? Porque essa é a promessa
da bênção de Deus na sua vida. Mesmo que passe por tempos difíceis, mesmo que passe por tempos de angústia, a vitória virá. Mesmo quando olha e não vê logo as respostas, essa vitória não falhará. Porque você não vai estar sozinho nos momentos difíceis, não vai estar sozinho nas batalhas da sua vida. A bênção de Deus estará sobre si. A maldição será quebrada. A pobreza será quebrada, as necessidades serão quebradas e darão lugar à paz, à abundância e à resposta de vitória e de multiplicação que Deus tem para os seus filhos. Eu creio firmemente de todo o coração que esta palavra é assim, porque Deus é fonte que jorra dentro de nós para a vida eterna, uma fonte de suprimento, de resposta, de bênção de Deus, virá sobre todos aqueles que decidem colocar a sua fé em Deus como a sua fonte. O emprego pode mudar, as crises podem vir e sair, mas Deus permanece sempre no seu trono. Deus continua a estar no seu trono, as necessidades serão supridas, a sua vida será guardada, as bênçãos de Deus virão sobre si. Mantenha o seu coração com fé, olhando para Deus, e o resto das coisas podem todas mudar, mas Deus não deixará de cumprir a sua promessa e a bênção de Deus não deixará de vir sobre si. Receba em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, falei a Tua palavra. Nesta palavra seja sobre os nossos corações de modo a transbordar, como está escrito, um cálice que transborda, uma mesa de suprimento, de multiplicação e abundância está na Tua promessa para todos aqueles que Te pertencem. Eu creio em nome de Jesus que em lugar de angústia haverá paz, em lugar de derrota e maldição haverá honra e bênção de Deus, em lugar de sofrimento haverá felicidade, porque Deus é fonte que faz brotar para essa felicidade se manter e aparecer a resposta a toda a necessidade da nossa vida. Necessidades emocionais, necessidades a nível de sentimentos, necessidades de recursos, necessidades de provisão de Deus, provisão financeira em tempos de crise ou de fome ou de miséria, necessidades supridas também a nível de família, a nível de recursos, a nível de atendimento, de cuidados, a nível de amabilidade e gentileza à sua volta, a nível de alguém que o estima, que o ama, que aprecia a sua vida e deseja o melhor para si. Todas as necessidades da nossa vida, Deus tem nas suas mãos e essas necessidades são supridas. Vêm como respostas, vêm como soluções de Deus para aqueles que o buscam. Senhor, nós te agradecemos hoje do suprimento e da resposta e solução em favor de todos aqueles que me ouvem nesta noite. Eu te agradeço de coração ao Deus que sentado em seu trono continua a ser a fonte de respostas no meio das nossas limitações, continua a ser o poder sem limites a manifestar a sua graça. E nós podemos dizer como salmista, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E podemos dizer como a promessa de Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as necessidades em Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre, por amor de nós foi à cruz, para que, pagando o preço da maldição da pobreza, nós fôssemos livres dessas maldições e recebêssemos a abundância que como filhos temos direito na casa do Pai. Eu te agradeço hoje de todo o coração, que essa palavra ao coração dos meus irmãos produza um fruto de bênção e vitória, agora, em nome de Cristo Senhor. Preparamos-nos também para orar contra as enfermidades e qualquer necessidade. Fala agora com Deus, peça diante do trono dos céus, que Deus responda à sua necessidade. Preparemos-nos para orar.
Querido Deus e Pai, nós vimos a Tua presença também buscando poder que vem do alto sobre a nossa vida, sobre as necessidades físicas, as necessidades de cura, de ser levada à maldição da doença fora da nossa vida. Na mesma cruz que levaste a maldição da condenação, a maldição da separação de Deus, sendo reconciliados em Cristo com o trono dos céus, nós também recebemos a bênção de Deus e foi afastada a maldição da pobreza e foi afastada a maldição da doença. A doença já não tem mais poder sobre aqueles que são teus filhos. Tu és a fonte de saúde que brota da cruz. O teu sangue foi derramado para que nós tivéssemos acesso à cura, a livramento de Deus, a vitórias de Deus, a abundância dos recursos de Deus para sarar e curar de toda a enfermidade e nos proteger de toda a doença. Eu creio de todo o coração que o suprimento de Deus, as respostas de Deus a nível de saúde são firmes e verdadeiras e se mantêm hoje na vida dos teus filhos. Recebo por isso agora unção e poder de Deus para curar, para sarar, para livrar de todo o mal. Recebo agora em nome de Jesus o suprimento de Deus para desaparecer toda a enfermidade, todo o sintoma da enfermidade. Os meus irmãos, o local onde coloquem suas mãos para receber cura, sejam agora sarados. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a necessidade de cura se manifeste com grande poder e vitória. Ordeno que essas dores desapareçam. Ordeno que essas dores e sofrimento param agora. Ordeno que esse espírito de enfermidade seja expulso agora em nome de Jesus. E ordeno a tua cura, de serem criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos. Para Deus não há impossíveis. Ele é o Deus para quem todas as coisas são possíveis. E eu creio de todo o coração que ao entregar agora tristeza ou desespero ou angústias de coração ou necessidades da vida, de saber que Deus tome nas suas mãos e dirija os teus passos, dirija nas decisões para a frente, dirija nas respostas agora a ser sarados, a ser curados, a ser aliviados das suas preocupações, das suas dores, das suas angústias e doenças. Em nome de Jesus, repreendo todo o espírito de doença, todo o espírito de ansiedade. Ordeno que essas ansiedades desapareçam do teu coração e que fique paz no teu coração, que Deus supre todas as necessidades da tua vida. Eu te dou graças, meu Deus, das respostas e recursos de Deus a manifestarem-se agora em favor daqueles que estão contigo também, aqueles que estão a orar por outras pessoas, outros familiares ou amigos, ou alguém que precisa da intervenção de Deus. Nós oramos em nome de Jesus contra toda a enfermidade, toda a doença. Ordeno que seca essa doença, que desaparece esse sintoma, e você desse lado diga: recebo em nome de Jesus a minha cura. Estou a ver alguém a ser sarado da sua boca de dores que tem tido. Estou a ver alguém a ser sarado em nome de Jesus também do pescoço, ao engolir o que sente de dores na garganta, desapareça tudo isso, seja completamente limpo, sarado, curado e livre. Estou a ver alguém a ser sarado das suas costas, da sua coluna, das dores que tem sentido. Ordena em nome de Jesus que desaparece. Esses sintomas e essa enfermidade sai e desaparece agora em nome de Jesus. Ordena o poder de Deus para te curar, para criar vida nova, para criar dessa doença de dores nos movimentos, dores nos músculos, dores ao andar, dores que desaparecem das tuas pernas, dos teus braços, que desaparece isso tudo, dores nas mãos que desaparecem, dores de artrose, de artrites, dores que desapareçam agora instantaneamente pelo poder de Deus. Receba em nome de Jesus cura para esta pessoa do seu ouvido, de ser sarado completamente, de ser curado pelo poder de Deus, da sua vista, ser sarada completamente, em nome de Jesus.
Recebo cura de órgãos internos. Recebo cura agora em nome de Jesus contra o Covid, contra esse vírus. Seca e morre e desaparece em nome de Jesus. Todo sintoma desapareça pelo poder de Deus. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, a tua bênção e vitória. O teu poder não falha de se manifestar. Nós te agradecemos de todo o nosso coração pela proteção de Deus sobre as casas, a proteção numa saúde poderosa, em cura que se manifesta, em vitórias que se manifestam, em bênção de Deus que se manifesta. Nós tudo o que pedimos o fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor, e cremos que recebemos, para a glória de Deus que recebemos, em nome de Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos a terminar o nosso culto de hoje. Mantenha-se desse lado a orar. Sempre que quiser fazer connosco algum tempo de oração, já sabe, pode vir estar de manhã connosco a orar aqui na igreja, ou se gostasse de fazer alguma vigília, é só ligar, falar connosco e combinar. Um grande abraço para todos. Encontramos então na quarta-feira e continuamos a falar sobre Deus suprir toda a necessidade. Um grande abraço para todos. Até quarta-feira, à mesma hora, às 21 horas, se Deus quiser. Deus abençoe todos. A bênção, o poder, seja sobre todos os meus queridos irmãos e irmãs em Cristo e os amigos que me ouvem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.